Fala pessoal, hoje a gente vai entender um pouco mais sobre ponteiros. A gente vai ver exemplos em três linguagens: C++, Golang e C Sharp. A ideia é ver como cada linguagem trabalha com ponteiros e ir descendo o nível aos poucos para ver como são ponteiros de verdade lá embaixo na memória. Se você já trabalha com Go, você já deve ter uma noção de como ponteiros funcionam. Você pega o endereço de uma variável, desreferencia o ponteiro, isso já faz parte da sua rotina. Mas em Go, o Garbage Collector está sempre ali te protegendo. Você não precisa se preocupar com quem libera a memória, ou quando libera, ou mesmo se alguém ainda está usando aquele endereço que já não é mais válido. Então a gente usa ponteiros, mas nunca precisa ficar pensando: será que eu dei free nisso? Ou mesmo, será que alguém ainda está usando essa memória? Isso simplesmente não existe para gente. E se você trabalha com C Sharp, a ideia é a mesma. O C Sharp até deixa usar ponteiro com unsafe, mas no dia a dia quase ninguém faz isso. A gente trabalha com referências gerenciadas e o Garbage Collector cuida de tudo pra gente. Então, quando você cria um objeto e passa ele para um método, aquele método está mexendo no mesmo objeto. Não é uma cópia. Se ele muda uma propriedade ali dentro, quando a execução volta, o objeto já está diferente. E você nunca precisou pensar em endereço de memória para nada disso. E é por isso que nesse vídeo a gente vai usar C++ para explicar. Porque em C++ não tem garbage collector rodando por baixo, não tem referência gerenciada. Ele te dá o endereço, te deixa mexer na memória direto e se você fizer alguma coisa errada, o programa simplesmente quebra. Claro, existem ferramentas que facilitam a vida e a gente vai até falar delas mais para frente. Mas o C++ permite chegar na memória sem nenhuma camada ali no meio. Por isso ele é perfeito para entender como ponteiros funcionam de verdade. Então bora lá. Uma variável comum armazena um dado, um número, um texto, por exemplo. Um ponteiro também é uma variável, só que o dado que ele armazena é o endereço de uma outra variável. Ele aponta para onde o valor está na memória. Vamos ver esse código em C++. A gente começa criando uma variável chamada idade com o valor 25. Na linha de baixo, a gente cria um ponteiro chamado ptr e armazena nele o endereço da variável idade. Então agora a gente tem duas formas de chegar no mesmo dado: pela variável idade diretamente ou pelo ponteiro ptr que sabe onde idade está na memória. Quando a gente imprime idade, aparece 25. Quando a gente imprime ptr, aparece o endereço de memória, aquele número hexadecimal. E quando a gente desreferencia o ponteiro, ou seja, pede para ele ir até aquele endereço e trazer o que está lá, a gente recebe 25 de novo. Agora olha o que acontece. A gente usa o ponteiro para mudar o valor naquele endereço para 30. E quando a gente imprime a idade de novo, 30. A gente não tocou na variável idade diretamente. A gente foi pelo ponteiro, alterou o conteúdo daquele endereço e a variável refletiu a mudança. Porque no fundo é o mesmo lugar na memória. Em Go, ponteiros existem e os operadores são os mesmos. Olha como é parecido. A gente cria a variável idade com valor 25, pega o endereço dela e armazena em ptr. Mesma coisa que a gente fez em C++. Imprime o valor, imprime o endereço, desreferencia o ponteiro para acessar o valor, tudo igual. E aqui também a gente muda o valor pelo ponteiro para 30. E a variável idade reflete a mudança. Mesmo comportamento. A diferença entre Go e C++ não está na sintaxe, está no que acontece por trás. E a gente vai chegar lá. Em C Sharp, a gente não trabalha com ponteiros diretamente. A gente trabalha com referências. Por baixo, o conceito é parecido. As duas coisas te levam até um objeto. Mas a referência é uma abstração. Você não vê endereço, não faz aritmética de ponteiro, não manipula nada. O runtime e o garbage collector cuidam disso. Você só usa o objeto. Olha esse exemplo. A gente cria uma classe chamada pessoa com uma propriedade chamada idade. Na main, a gente instancia essa classe, coloca idade como 25 e passa esse objeto para o método chamado modificar. Lá dentro, o método modifica a idade para 30. E quando a gente imprime de volta na main, 30. O método modificou o objeto original. Isso acontece porque classes em C Sharp são reference type. Quando a gente passou o objeto para o método, a gente não passou uma cópia. A gente passou a referência para o mesmo objeto na memória. É a mesma ideia que a gente viu em C++ e em Go. A mesma variável idade com 25 virando 30. Só que aqui a gente não escreveu nenhum asterisco, nenhum e comercial. O C Sharp fez tudo por baixo. Antes de continuar, a gente precisa falar onde os dados ficam na memória. Toda variável precisa morar em algum lugar, e existem dois lugares, a stack e a heap. Isso não é exclusivo de C++, Go e C Sharp também separam memória entre stack e heap. O que muda é quem limpa a heap depois.
A stack guarda as variáveis locais. Criou uma variável dentro de uma função, ela vai para a stack. A função terminou, tudo que estava ali é destruído automaticamente. Ela é rápida, mas o espaço é limitado. A heap é a memória dinâmica. Você pede espaço, o dado fica lá e ele só sai quando alguém liberar. Tem muito mais espaço que a stack, mas o alguém que limpa muda de linguagem para linguagem. Em C++, a gente limpa. Em Go e C Sharp, o garbage collector limpa para a gente. No código em C++ fica assim. A primeira variável local recebe 10 e está na stack. Quando a função exemplo terminar, ela deixa de existir. A segunda variável a gente cria com new. O new aloca um inteiro com valor de 20 na heap e devolve o endereço desse espaço. A gente guarda esse endereço no ponteiro chamado ptr. Só que ao contrário da local, esse dado não some com o fim da função. Ele continua lá na heap. Para liberar, você usa o delete. Se você esquecer essa linha, aquela memória fica presa enquanto o programa estiver rodando. Isso é um memory leak. Em C Sharp e Go, a gente quase nunca pensa nisso. A linguagem decide onde alocar para você. Em Go, se uma variável precisa sobreviver além da função, o compilador coloca ela na heap automaticamente. Isso se chama escape analysis. Em C Sharp, a regra é mais direta. Variáveis locais de value types como int e struct vão para a stack. Reference type como classes e arrays vão para a heap. A stack se limpa sozinha quando a função termina, e o garbage collector cuida de liberar o que não está sendo mais usado na heap. Vamos agora ver esse outro exemplo aqui. Esse é um bug que não existe em C Sharp ou Go, mas em C++ é bem comum. Olha esse código. A função criar valor cria uma variável local com o valor 42 e retorna o endereço dela. Na main, a gente chama essa função e guarda o endereço num ponteiro chamado ptr. O problema é que a variável local vivia na stack da função criar valor. Quando essa função terminou, aquele pedaço da stack foi liberado. Mas o ponteiro ainda está apontando para o mesmo endereço, só que agora não tem mais nada válido ali. Se a gente tentar acessar, pode aparecer 42, pode aparecer lixo, pode dar segfault, não tem como saber. Em C++ isso tem um nome, Undefined Behavior. A linguagem não garante nada sobre o que vai acontecer. E o compilador? Ele até te dá um warning, mas compilar e rodar ele deixa. Agora, olha o mesmo padrão em Go. Mesma coisa, variável local com valor 42 retornando o endereço. Em C++, isso deu um problema. Aqui funciona. O compilador do Go fez escape analysis. Ele percebe que essa variável está escapando da função e, ao invés de colocar ela na stack, coloca direto na heap. O endereço continua válido depois que a função termina. E em C Sharp? Como os reference types já vivem no heap, o GC garante que nada é liberado enquanto tiver a referência apontando. Esse tipo de bug simplesmente não existe no uso normal. Na parte anterior, a gente viu que retornar o endereço de uma variável local dá problema. O ponteiro fica apontando para um lugar que não existe mais. Então, como a gente cria um dado que sobrevive além da função em C++? A gente já viu o new e delete rapidamente na parte da stack e heap. Agora vamos olhar com mais cuidado, porque o problema de verdade do gerenciamento manual não é o caso simples. O problema aparece quando o código fica mais complexo. Vamos ver esse código agora. Mesma ideia de antes. Uma função que cria um valor e retorna um ponteiro. Só que agora, ao invés de criar uma variável local na stack, a gente usa new para alocar um inteiro com valor 25 na heap. O new devolve o endereço e a gente retorna ele. Como está na heap, o dado não morre com a função. Na main, desreferencia e imprime 25. Toda vez que você usa new, precisa usar delete. Se esquecer, aquele espaço fica ocupado enquanto o programa rodar. E depois do delete, a gente seta o ponteiro para null pointer. Por quê? Porque depois do delete, o endereço ainda está lá no ponteiro, mas a memória já foi liberada. Se alguém tentar usar esse ponteiro, vai acessar uma memória que não é mais válida. Setar para null pointer deixa explícito que ele não aponta mais para nada. Agora, olha o problema de gerenciar memória na mão. A gente aloca um array de 1000 inteiros na heap com new. No final da função, a gente libera com delete. Até aqui tudo certo. Mas isso no meio do processamento acontece um erro e a função retorna antes de chegar no delete. Aquela memória nunca vai ser liberada. É um memory leak. Uma exceção no meio do caminho? Mesma coisa. Qualquer caminho que saia da função antes do delete é um leak. Em C Sharp, você também usa new para criar objetos, mas não existe delete.
O Garbage Collector libera a memória quando o objeto já não é mais referenciado. Em Go, você cria slice com make e pronto. O Garbage Collector cuida do resto. É por isso que as pessoas dizem que C++ é difícil. Mas o C++ moderno tem ferramentas para evitar a maioria desses problemas. Em C++ moderno, você quase nunca usa new e delete diretamente. Você usa smart pointers. E o principal deles é o unique pointer. Mesma ideia de antes, uma função que cria um valor na heap e retorna. Só que ao invés de usar new direto, a gente usa make unique, que cria um inteiro com valor 42 e coloca dentro de um unique pointer. Esse unique pointer é o dono daquele dado. Na main, a gente recebe esse ponteiro, desreferencia e imprime 42. A diferença está no que a gente não precisa fazer. Não tem delete. Quando a variável ptr sai de escopo, o unique pointer é destruído automaticamente e libera a memória junto. Sem delete, sem risco de esquecer, sem memory leak. Se você quer passar a posse para outro ponteiro, use stdmove. Isso transfere a ownership. ptr2 vira o novo dono e ptr1 fica null pointer. A partir desse ponto, só ptr2 é responsável por liberar aquela memória. Agora um exemplo com uma struct. A gente tem um produto com nome e preço. O construtor imprime quando o produto é criado. O destrutor imprime quando o produto é destruído. Na main, a gente cria um unique pointer para um produto chamado notebook, custando R$ 4.500. Imprime o nome e o preço e a função termina. Agora olha a saída. Produto criado, depois o nome e o preço e por último, produto destruído. A gente não chamou delete em nenhum lugar. O unique pointer saiu de escopo e chamou o destrutor automaticamente. Go e C# resolvem pra gente o gerenciamento da memória com Garbage Collector. C++ não tem isso, mas para a maior parte do código que a gente escreve no dia a dia, o unique pointer já cuida da liberação automaticamente. A regra é simples: deixe suas variáveis nas stacks sempre que possível e quando realmente precisar de heap, use smart pointers. New e delete direto só em casos bem específicos. Então é isso, pessoal. Valeu por assistir e até a próxima.